Tudo bem, decenautas e demais simpatizantes da cultura geek? Estou de volta com mais um vídeo do canal Roteirista em Ação. E hoje eu vou mostrar algo muito importante, é a prévia sobre como eu escrevo as histórias. Isso é muito importante para vocês entenderem depois aí sobre as fotos dos arquivos produzidos e também sobre o estágio atual de desenvolvimento das obras. Entenderam? Vocês têm que entender aí, eu vou explicar aí vocês terão uma ideia bem próxima da exatidão. E para isso eu vou ter que mostrar isso daqui. É de fácil entendimento. Aí vocês vão entender a coisa aí não é nada de anormal. Bom, o que acontece? Eu comecei a escrever as histórias, né? E o que acontecia? Eu escrevia digitando, pensando, digitando, pensando, digitando. Para quem não sabe, aí nós temos a storyline, nós temos aí a sinopse. Tem uma sinopse que vai para o público e outra que é para a produtora. A produtora, inclusive, vai o final, né, nessa sinopse. E aí nós temos o argumento. O argumento é a história, né? Você descreve a história e sem o diálogo. E aí, feito isso, daí tu vai pro roteiro. E aí lá no roteiro tu põe diálogo, entenderam? Então aqui o que acontece? O que eu tenho escrito aí até é o argumento, entenderam? Eu não poderia escrever a história com os diálogos. Tenho diálogo escrito? É óbvio que eu tenho diálogos escritos. Mas o que acontece é que eu não podia ficar escrevendo roteiros, porque senão não iria ter como ter desenvolvido a obra inteira, todo o universo, né, cinematográfico. Porque o universo cinematográfico está nos argumentos, entenderam? Quem não sabe o que é isso, você procure na internet. É de fácil entendimento, em 2 minutos você vai entender. Entenderá perfeitamente. Bom, então eu escrevia as histórias, eu escrevia 8, 10 páginas. Quando eu via, várias delas não ia para frente. Eu tinha criado e ali uma história. Eu vou escrever a história sem ninguém. Quando chegar lá na frente, eu não via como desenvolver o final e não via a finalização e não tinha como resolver a história. Ou a história ficava estranha. E aí eu joguei várias delas fora, no começo. Olha, foram as 8 ou 9 assim, escritas dessa forma. E o que aconteceu? Eu parei e pensei, se for desse jeito aí, eu vou escrever muito para jogar muita coisa fora, que eu iria jogar muita coisa fora, isso eu já sabia. Mas não que fosse tanto assim, escrever 7, 8, 10 páginas e jogar fora depois. Aí aquilo me deixou assim, se for dessa forma aí vai ser complicado. Então daí eu peguei, dei uma parada e dei uma pensada assim, como eu posso escrever, fazer algo que não que eu não venha escrever, mas que seja mais eficaz, que faça com que pelo menos quando eu vá escrever eu me enfim algo que eu veja que tenha futuro, que eu veja que vai sair uma história dali. Então eu peguei e criei uma metodologia. Eu não sei se tem alguém que já faz isso, provavelmente pode ter. Primeira coisa, eu trato de filmes de ação, tá? Qualquer outro tipo de história não me interessa. Então, assim, o que acontece? Eu vi ali para mim, eu separei a história em quatro fatores necessários. Que fatores são estes? É o protagonista e o antagonista, é o vilão e o herói. É o herói e o vilão, no caso aqui, né? Consequentemente. Nós temos o contexto, que é onde acontece a história. Nós temos o conflito entre eles. Tem que ter o conflito, senão não tem a luta, a briga ali para ter a história. E nós temos a parte final da história. A história ali, como ela vai ser resolvida. Eu não estou falando da finalização, entenderam? Eu estou falando da parte final da história. Eu vou tomar aqui como exemplo, eu vou pegar várias vezes o exemplo do Homem de Aço do Zack Snyder. Bom, o que é o final ali? O final é que o Homem de Aço iria ficar e enfrentar o Zod sozinho. Tinha o Zod, tinha o pessoal junto com ele, e eles criaram a forma ali de todos os outros serem vencidos, e aí o final qual era? Sobrar o Zod com o Superman e o Superman lutar com o Zod. E a finalização que podemos colocar, o quinto elemento, mas essa daí a finalização eu deixo, o que interessa é ter o final. Final tendo já é o que interessa. E daí a finalização ali do Homem de Aço qual é? É que vai ter uma luta, e daí na luta eles fazem um jeito que o Superman ficou com o Zod com o pescoço dele nas suas mãos e ele quebrou o pescoço do Zod. Essa é a finalização. Mas o final é o Zod lutando com o Superman. Esse é o final.
Então nós temos aí basicamente essas 4 partes aí compondo a história. Então o que eu faço, pessoal? Eu não escrevo mais a história de primeira. Eu pego e crio estes 4 elementos. Eu criando esses 4 elementos, daí eu olho, ó, aqui tem uma história, parece que tem uma história. Eu vislumbro, eu tento vislumbrar, assim, aqui tem uma história, vale a pena escrever? Vale. E aí eu pego e escrevo. O que acontece? Isso daí me diminuiu bastante tempo. Fez eu perder bem menos tempo, porque antes eu escrevia 7, 8, 10 folhas, agora não, agora eu escrevo 2, 3 folhas. Então eu escrevo 2, 3 folhas, eu vejo, ó, aqui tem futuro, pego e faço. Aqui não tem futuro, pego e descarto. Entenderam? Para mim ficou bem melhor. E daí eu crio tudo isso aí primeiro. Esse daí é o corpo básico da história que eu chamo. E daí dali em diante eu vou desenvolver aí os atos, os 3 atos. A parte os temas, os subtemas e assim o que eu tenho que desenvolver na história eu vou colocando, entenderam? Essa é o primeiro nível aí de criação da história que eu fiz. Bom, mas isso é falando da história especificamente. Bom, agora sim, ó, em relação à história aqui, é o seguinte, quando eu chego ali só coloco o protagonista e o vilão. É o local onde se desenvolve a trama. O conflito entre eles e o final, aí eu só pego e escrevo assim, sem desenvolver nada, eu tenho que eu chamo o corpo da história, tem um corpo. O que acontece depois? Eu desenvolvo alguma coisa deles, mas não é o argumento ainda. Não é o argumento. Eu desenvolvo alguma coisa do protagonista do vilão, ou do contexto, ou do conflito entre protagonista e antagonista, ou do final. Ou de 2 ou de 3 partes, entenderam? Aí eu escrevo, aí eu tenho o corpo com acréscimo, já é uma coisa mais desenvolvida, já tem algumas coisas ali. E aí, em cima eu escrevo o argumento prévio. Aí depois eu pego e escrevo o argumento prévio. Todos os meus argumentos eu dou no mínimo 3 tratamentos, entenderam? Eu pego e escrevo, depois eu vou lá em cima e escrevo mais uma vez e escrevo para mais uma finalização. A segunda é para acréscimos e correções e retiradas, né? E o terceiro, e para pegar alguma coisa errada. E aí o terceiro é para finalizar tudo, pegar mais algum erro, mais algum acréscimo, alguma retirada. Entendeu? Então, assim, ó, eu revisei 3 vezes isso aqui. Eu revisei 3 vezes todo o universo cinematográfico. Por isso que eu disse que eu levei 6 meses só para ler naquilo ali. Porque eu reli e reli novamente, além de ser a terceira versão. Então, assim, ó, não pode mudar nada. Não pode mudar nada. Colocar algum acréscimo que venha a não mexer na história, tudo bem. Mas não pode retirar nada daquilo ali, porque o que foi para ser retirado eu já retirei. Em hipótese alguma, mexer na estrutura da cena. Toda cena ela tem uma estrutura, ela tem um objetivo, ela tem um porquê, ela não é jogada ao léu, ela não é jogada ali ao acaso. Entenderam? Ou ela vai desenvolver a história específica do filme, ou vai desenvolver o personagem, ou vai desenvolver alguma coisa do personagem, ou vai desenvolver alguma coisa do universo cinematográfico. Então não pode mexer. E aquilo dali, volta e meia, ela está interligado com outras coisas. Quase sempre está interligado. Entenderam? Então, principalmente nos filmes, porque já teve terá os seriados antes de desenvolvimento, então, hipótese alguma pode mexer assim. Então, isso aqui só avisando, eu sei que acontece muito isso daí, quem está ligado aí e mexe com isso, sabe que acontece muito isso, mas aqui não pode acontecer. Bom, não tem mais muito o que falar, isso daí mesmo, não adianta ficar se aprofundando, senão eu vou fazer vídeos aí de meia hora, não é esse o objetivo. Aqui vocês entenderam aí como é aí a construção das histórias que eu fiz. Bom, decenautas aí e demais simpatizantes da cultura geek, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Obrigado pela atenção e até o próximo, onde eu vou mostrar aí as fotos mostrando que existem os arquivos, falar mais algumas coisas e depois daí eu vou mostrar o estágio de produção das obras ou de repente a linha do tempo macrocosmo. Daí eu vou ver. Bom, isso aí é para depois. Repetindo, fico por aqui nesse vídeo. Obrigado pela atenção de todos e até mais. Decenautas e demais simpatizantes da cultura geek, este universo cinematográfico não é mentira, por 2 grandes motivos. Primeiro, aí o pessoal da Warner
os detentores dos direitos não me pagaram nada. Então, ao apresentar alguma coisa para eles me pagarem algo, eu terei que apresentar aí alguma coisa para eles. E eu não tendo nada, eles não vão me pagar. E eu terei jogado o tempo fora. Segundo e principal, eu serei motivo de vergonha, serei motivo de chacota no planeta inteiro. Ninguém quer ser motivo de chacota nem numa sala de aula, quanto mais no planeta inteiro. Então ninguém vai se expor a este absurdo. Para terminar, eu tenho aí de várias e várias provas que eu mostrarei nos vários vídeos aí deste canal. Obrigado a todos e até mais.